Ok. Voltando aqui com os aulões do professor Luiz Carlos, tá bom? Quem vos fala é o professor Vanduí Guedes. Professor Vanduí Guedes. E nós estamos aqui trabalhando um pouquinho com a língua portuguesa, né? Para os exames do Enem. Então é importante a gente ficar bem atento e ir trabalhando também com a paz, né? A tranquilidade. Essa paz é que faz com que a gente aprenda melhor, tá certo? Então quando eu digo assim, ó, credeleve, oi! Esse credeleve exatamente são os 4 verbos que dobram o E na terceira pessoa do plural. Creem, leem, veem e deem. Agora, hoje não tem mais acento, tá bom? Então, são os 4 verbos que dobram o E. E também tem os seus derivados, releem, descreem, tá bom? Então, credeleve, muitos alunos me conhecem, porque eu digo assim, ó, credeleve, oi, credeleve, credeleve, oi. Uau. É isso aí, a gente aprende aqui brincando também, nesse aulões do professor Luiz Carlos, que é uma oportunidade que dá para vocês aprenderem um pouquinho, um pouquinho assim, esse pouco faz com que realmente haja uma grande diferença daquelas pessoas que não estão estudando, tá bom? Então, nós teremos agora a continuação. Veja o que eu apresentei para vocês agora. Veja só, olha na telinha, vamos observar. Olha só, com relação àquele assunto que a gente estava trabalhando, de maneira como o assunto é tratado no texto, é correto afirmar que o meio ambiente está degradado por quê? Aí a gente já respondeu. Lembra que é a letra B, a civilização está destruindo. Vai outra telinha aí para ver o que é que tem. Agora, olha só, eu quero explicar um pouquinho sobre essa questão da coesão sequencial. Coesão sequencial. Observe bem, vem comigo. Vem comigo, olha só. Quando você escuta sobre coesão, geralmente nós entendemos de coesão aquele termo que está se referindo a um termo anterior, que a gente chama de coesão anafórica, um elemento anafórico, que é um termo, por exemplo, se eu digo assim, ó, Vanduí ministra aula de português. Ele gosta da paz. Ele quem? Vanduí. Este ele é um pronome que está remetendo ao nome Vanduí. Então, veja só, esse ele a gente chama de coesão anafórica. Coesão anafórica. Mas se eu digo assim, ó, eu gosto deste lema, 2 pontos, amai-vos uns aos outros. Deste, quando eu falo deste, eu estou me referindo a um termo posterior. Aí a gente chama de coesão catafórica. Coesão catafórica, catafórica, que vem depois. Então, geralmente, nós escutamos esses 2 tipos de coesão. Mas eu quero explicar para vocês sobre essa coesão sequencial e referencial. Veja só, olha só na telinha o que é que diz. Coesão sequencial refere-se ao desenvolvimento textual. Na prática, estabelece-se por meio de conectivos. Liga as frases e estabelece uma relação de sentido entre elas. De sentido. Então, se eu digo assim, vou ao mercado e já volto. Vou ao mercado é algo positivo. E já volto também é algo positivo. Então, esse I aqui, ele está exatamente, observe bem, ele está dando uma ideia de adição, de soma. Não abra a porta para ninguém, mesmo que a pessoa insista, mesmo que, ainda que, uma vez que, isso dá uma ideia de concessão, dá uma ideia de ressalva. Então, isso aqui é uma coesão sequencial. Está dando sequência e, observe bem, esse sentido de mesmo que aí é que está mostrando esta coesão sequencial. Mesmo que a pessoa insista. Não abra a porta para ninguém. Cuidado com conectivos que podem apresentar diferentes sentidos.
Por exemplo, quando eu digo assim, como combinamos, não haverá aula amanhã. Conforme combinamos, esse como aí dá uma ideia de conformidade. De acordo com o que combinamos, dá uma ideia de conformidade. Já no segundo aí diz, os manifestantes correram como loucos após os primeiros disparos. Como loucos. Tais quais. Então, nós temos aí uma ideia de comparação. Uma ideia de comparação. No terceiro diz, como houve muitas reclamações, o professor anulou a prova. Não, porque houve muitas reclamações, é a causa. Né? Porque, uma vez que, como houve muitas reclamações, isso aqui dá uma ideia de causa. Então, veja só, essa coesão sequencial, ele está se referindo a conectivos. E eu digo uma coisa, vem comigo, é importante você estudar um pouquinho sobre as conjunções. Quando a gente fala conectivo aí, a gente está falando mais das conjunções. Conjunção morfologicamente, pode ser também locução conjuntiva quando tem duas palavrinhas, ainda que, uma vez que, aí a gente chama de locução conjuntiva. Tá certo? Porque existe realmente esta classificação morfológica, que a gente chama assim, realmente, pode se chamar uma conjunção aditiva, uma conjunção adversativa, pode ser uma conjunção subordinativa. Agora, quando a gente trabalha com a semântica, que é importante, talvez eu diga assim, muito mais importante a gente trabalhar com a semântica, que é o sentido, para que nós possamos, assim, identificar no texto. Tá bom? Então, prestem bem atenção à semântica dos conectivos. Tá? Então, veja só o que é que tem na telinha aí, que eu apresentei para vocês. Existe, ó, essa outra coesão, que é uma coesão recorrencial. Essa coesão recorrencial caracteriza-se pela repetição de algum tipo de elemento anterior. Ele pode parecer várias formas, por exemplo, através de recorrência de termos, por exemplo, Luciana falava. Quem era que falava? Luciana, mas não precisava repetir, Luciana falava. Aí está havendo uma coesão recorrencial. A recorrência, nesse caso, dá uma ideia de continuidade. Ela é apenas enfática, dá ênfase. Através de recursos fonológicos ou sons, caso de rima, né? Por exemplo, Clara estava calada, quieta, quietinha. Olha o som. Né? A repetição quieta, quietinha, intensifica a ideia. Através de paralelismo, que se baseia na recorrência da mesma estrutura sintática, por exemplo, lápis na mão, papel na mesa, ideias na mente sempre geram algum fruto. Há uma relação de equivalência. A estrutura é semelhante. Vem comigo. É interessante esse paralelismo, né, sintático, que eu vou dar um exemplo bem simples. Eu nasci no sertão da Paraíba, Aguiar, e eu gosto de coisas assim, do interior. E aí dizia assim, ó, eu gosto de feijão e arroz. Eu gosto de feijão e arroz. Ora, qual é a diferença em dizer eu gosto de feijão e arroz para eu gosto de feijão e de arroz? É diferente. Para haver o paralelismo sintático, aí você vai observar o seguinte, gosto de feijão e arroz é como se fosse o arroz e o feijão estivessem misturados. Agora, eu gosto de feijão e de arroz é porque eu gosto separado de feijão e eu gosto também de arroz. Entendeu aí? Que é importante. Sabe, eu gosto de português, de matemática, de geografia, de história, não é? Eu gosto de português, matemática, geografia. É como se eu dissesse assim, gosto de português, matemática, geografia, história, eu estou realmente colocando tudo no mesmo saco. Então, é importante a gente prestar atenção nessa coesão recorrencial, porque na hora que você vai escrever na sua redação, você às vezes realmente está não sendo claro, não escrevendo com clareza, tá bom? Então, realmente, preste bem atenção. Então, quando se fala em conectivo, quando a gente fala nessa
coesão, a gente daqui a pouco começa realmente a imaginar, nossa, conjunção, locução conjuntiva, isso tudo tem que ser estudado, meus queridos, com calma e determinação. Sabe por que às vezes você fica sem um norte na hora de estudar? É porque você sai do foco do estudo. Aí você, saindo do foco, você realmente já perde a paz para estudar. Então, para você estudar, você tem que realmente ter um momento, tem que ter o espaço e tem que ter a concentração. Tá bom? Eu quero que vocês vejam essa próxima telinha. Você vai observar assim, que esta telinha que a gente vai ver em seguida, ele vai mostrar exatamente alguns conectivos que a gente pode memorizar, mas é muito mais importante compreender. Tá bom? Veja nesta próxima telinha. Observe bem. Se eu digo assim, frase, oração e período. Se eu trabalhar com frase, oração e período, aí eu digo assim, se for falar em frase, eu falo com vontade. Verbal ou nominal, ela é quem vai dizer. A frase, ela pode ser verbal ou nominal. Se ela for nominal, a frase não tem verbo. Se ela for nominal, ela não vai ter verbo. Por exemplo, se eu digo assim, ó, como vai? Não, se eu digo assim, tudo bem com você? É uma frase nominal. Tudo bem com você? É uma frase nominal. Aí ela vai ser verbal para o verbo aparecer. Se eu digo assim, Luciana, eu te amo. Ó, Luciana, eu te amo. Aí vem o verbo amar. É uma frase verbal. Período simples é quando apresenta só um verbo. Período simples só com um verbo. Período composto, mais de uma oração. Aí assim fica entendendo certo. O período composto, às vezes, vem com vírgula. Vem com vírgula, né? Eu vim aqui, entrei na sala, conversei com um colega, tá vendo? É com vírgula. Mas também pode vir através de conjunção, que é esse conectivo. Aí eu coloco assim, e, nem, mas também indicam adição. Explicação eu me lembro do pois e porquê. Mas, porém, contudo, indicam oposição. Na conclusão, logo e portanto, à medida que indica proporção. E o tempo, logo que e quando. Vem comigo. Veja só, isso aqui é uma música que eu coloquei. A gente vai ouvir uma música agora, que é exatamente do meu CD. Eu gravei um CD com regras gramaticais. Se você quiser realmente adquirir esse CD, basta você realmente acessar no Face ou então no blog, que eu vou colocar depois, mas é Vanduí Guedes, no Face mesmo dá para você realmente apresentar. Então nós vamos escutar essa música e, ao mesmo tempo, acompanhando. Veja só como é que é interessante essa música, né? Você pode até acompanhar lendo. Olha aí, já está começando, tá? E a telinha anterior a gente vai cantar, tá bom? Olha aí, presta atenção. Se for falar em frase, eu falo com vontade. Verbal ou nominal, ela é quem vai dizer. Se ela for nominal, a frase não tem verbo. Ela vai ser verbal pro verbo aparecer. A frase verbal é uma oração. Período simples só com um verbo. Período composto, mais de uma oração. Assim fico entendendo certo. A frase verbal é uma oração. Período simples só com um verbo. Período composto, mais de uma oração. Assim fico entendendo certo. Período composto às vezes vem com vírgula. Também a conjunção pode aparecer. E nem mas também indica uma adição. Explicação me lembro do pois e porquê. Mas porém contudo indica oposição. Na conclusão logo portanto, a medida que indica a proporção. E o tempo logo que e quando. Mas porém contudo indica oposição. Na conclusão logo
a medida que indica a proporção, e o tempo logo que e quando. Maravilha. Tá vendo aí? Olha só, vem comigo. Veja só, tá vendo que essa música? Isso é um recurso linguístico, isso é um recurso para você aprender. Então você está estudando, daqui a pouco pega essa músicazinha, aí começa realmente a cantar. Se for falar em frase, eu falo com vontade. Verbal ou nominal, ela é quem vai dizer. Se ela for nominal, a frase não tem verbo. Ela vai ser verbal pro verbo aparecer. A frase verbal é uma oração. Período simples só com o verbo. Período composto mais de uma oração. Assim fico entendendo certo. A frase verbal é uma oração. Período simples só com o verbo. Período composto mais de uma oração. Assim fico entendendo. Olha na telinha lá, vai. Vai lá, olha na telinha. Também a conjunção pode aparecer. E nem mas também indicam uma lição. Explicação e lembro do pois e porquê. Mas porém contudo indica oposição. Da conclusão logo portanto, a medida que indica a proporção. E o tempo logo que e quando. Mas porém contudo indica oposição. Na conclusão logo portanto, a medida que indica a proporção. E o tempo logo que e quando. Maravilha, vem comigo. É isso aí, tá vendo? Isso é um recurso. Um recurso que dá também para a gente compreender, tá? Então agora preste bem atenção. Isso aqui é um recurso para aprendermos com seriedade. Não dá para comprar o meu CD e começar realmente a ouvir por aí, começar a beber cachaça por aí. Tem gente aí que inventa de querer, sabe? Porque o meu CD tem várias músicas. Tem esta música, frase, oração e período, mas tem também a música do porquê. Porque no início da frase ele vem separado sem acentuar. Porque no final de uma frase, separado com acento, eu vou perguntar. Então, veja só, como é que é importante. Mas também tem outra que diz assim, o uso da vírgula. Eu uso a vírgula para separar o vocativo, também o aposto. Vou separar os elementos da mesma classe gramatical. E assim vai, tá bom? Então, vamos ficar atentos. Vamos responder uma questão? Só lembrando desta músicazinha aqui, vamos ver na telinha aí, vamos lá. Na sequência aí, nós temos aqui, ó, olha uma questão aí do Enem. Isso aqui é um poema de Carlos Drummond de Andrade, que diz assim, se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. Então, no poema E Agora, José, de Carlos Drummond de Andrade, o trecho em destaque está construído com base nos sentidos estabelecidos pelas conjunções, respectivamente, respectivamente significa na ordem, na sequência. Então, se, olha só, se e tem um mas. Se você estudasse todos os dias, você conseguiria resolver as questões do Enem. Então, aí, se, aí dá uma ideia de condição. Dá uma ideia de condição. Né? Se, contanto que. Aí, agora, mas. Esse mas aí, ó, mas você não morre, ele dá uma ideia de contraste, de oposição, né? Esse aí é de adversidade, oposição, contraste, adversidade é a mesma coisa. Aí, neste caso, qual seria a questão? Letra B, de amor. B, de amor. Condição e oposição. Mas veja só, vem comigo. É uma questão fácil de se resolver, mas a gente vê também muito mais pela semântica. Veja só, eu dando aula, um certo tempo aí, dando aula para revisão naquela época do vestibular da UFRN, um aluno chegou à casa dele feliz,
por ele ter relembrado os alunos que eu estava realmente trabalhando, e ele relembrou e ligou para mim. Quando ele ligou, ele disse, professor, eu resolvi uma questão lá e lembrei-me do senhor. Eu disse, pois não, rapaz, qual foi a questão? Foi uma lá que dizia assim, ó, o homem faz carro e não sabe guiar. O homem faz carro e não sabe guiar. Ora, ele pediu para... Olha só, e não sabe guiar. Existe o conectivo e. Pediu para você substituir este conectivo por outro com o mesmo sentido. O homem faz carro, que é algo positivo, e não sabe guiar é algo negativo. Aí ele disse que, pensando em mim, olha, isso foi uma questão discursiva. Naquela época existia realmente questão discursiva. Aí ele disse, eu lembrando o senhor, aí eu respondi logo, não só foi uma não, eu respondi foi logo 3, mas, porém, entretanto. Eu digo, errou a questão, rapaz. Porque o que ele pediu é apenas para substituir uma, só com conectivo, mas. Então, observe bem, gente, é o que se pede na questão. Então, aí, nesse caso, é uma questão de múltipla escolha, dá para se resolver. Quando é uma questão discursiva, tem que realmente pensar e refletir. Tá bom? Vamos ver na outra questão aí. Olha só, olha a outra telinha aí. Veja o que é que tem na outra telinha. O mundo é grande. Ó, o mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar. Olha, Carlos Drummond de Andrade. Ele fala assim, neste poema, o poeta realizou uma opção estilística, que é a reiteração de determinadas construções e expressões linguísticas, como o uso da mesma conjunção para estabelecer a relação entre as frases. Essa conjunção estabelece entre as ideias relacionadas no sentido de, observe bem, quando ele fala reiteração aí, nesse caso, é a repetição, tá bom? Então, o mundo é grande e cabe, o mundo é grande, e cabe nesta janela sobre o mar? Observe bem, gente, vem comigo, observe bem. O I, que muita gente fala mas não é o I mesmo, ele trabalha e estuda. Quando eu falei trabalha e estuda, aí nós temos uma relação de adição, de acréscimo. Ele trabalha e estuda. Agora só diga assim, ele estuda e não consegue entender o assunto, aí esse I aí dá uma ideia de contraste, de oposição. É como se tivesse aí o mas, porém, entretanto. Então, prestar atenção que o I, ele pode ser uma conjunção aditiva, uma conjunção que expressa um acréscimo, mas pode ser também, dependendo do contexto, pode ser um conectivo com uma expressão de adversidade, de contraste, tá bom? Porque se eu digo assim, ó, ele foi à praia e não gostou, ó, ele foi à praia é algo positivo, e não gostou é algo negativo. Esse I aí dá uma ideia de adversidade, tá bom? Então, veja só, esse I aí é oposição, é contraste. Então, olha só na tela, veja só o que é que ele está pedindo aí, ó. Neste poema, o poeta realizou uma opção estilística, né, a reiteração, que é exatamente uma repetição de determinadas construções e expressões linguísticas, como o uso da mesma conjunção para estabelecer a relação entre as frases. Essa conjunção estabelece entre as ideias relacionadas no sentido de o mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. O mundo é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e, olha só, e cabe no breve espaço de beijar. Esse I aí está dando uma ideia de adição ou de oposição? Né? Esse I aí está como se fosse o mas, porque o mundo é grande,
e cabe nessa janela sobre o mar, essa janela é pequena. Então aí está dando a ideia de adversidade, de oposição, de contraste. Aí nós temos letra A, oposição, aí a outra é comparação, conclusão, alternância, finalidade. A letra A. Nós temos a letra A, oposição. Tá vendo? Vem comigo. Tá vendo aí? Como é fácil a gente identificar que o mais importante é a gente sempre ficar atento ao valor semântico dos conectivos. Quando você fica atento aos valores semânticos dos conectivos, aí você realmente tem muito mais facilidade de resolver o problema. Entendeu? Veja só realmente na próxima questão aí. Olha aí na telinha. Olha só. Então, nesse caso aí, não tem. Esse aqui realmente nós temos, essa aqui é a nossa última questão, e nós teremos, vem comigo, nós teremos em outras aulas, eu vou falar aqui com os meus queridos alunos, vou falar sobre tipologia de texto. Eu quero falar com vocês sobre as modalidades textuais. Fazer uma comparação de modalidades textuais com gêneros textuais. Modalidades textuais. Aí geralmente nós conhecemos o quê? Narração, descrição e dissertação. Mas nós devemos saber que a narração, que é uma história contada em movimento, com personagem, com espaço, a descrição é o ato de você relatar alguma coisa, um objeto com características de um objeto ou de um ser. Na dissertação é uma opinião. A dissertação, quando você tem a dissertação, ela pode ser uma dissertação argumentativa ou expositiva. Aí nós vamos realmente fazer essa comparação. Aí nós temos realmente uma exposição ou nós temos uma argumentação. Isso vai ser importante também na sua redação. Geralmente, a redação do Enem, ela é uma dissertação. E essa dissertação, ela pode ser expositiva, expondo, né, algum assunto, alguma temática, ou argumentativa, com a intenção de persuadir. Mas nós temos também um outro texto que a gente chama um texto injuntivo. O texto injuntivo é aquele texto que orienta, é como se fosse um manual para você seguir. É o caso, assim, de uma bula de remédio. Quando você compra um material doméstico, né? Uma televisão, tem um manual para você realmente ler. Ali a gente chama texto injuntivo. Aí nós temos também o texto dialogal. O texto dialogal, aí a gente vai lembrar o quê? De emissor e receptor. É o caso de entrevistas. Então nós vamos realmente, é preciso ter realmente esse cuidado para entender o que é que significa tipologia textual ou modalidade textual e gêneros textuais. Os gêneros textuais, ele tem sua função. Pode ser um e-mail, pode ser um telegrama, pode ser um conto, pode ser uma carta, pode ser uma receita, pode ser uma anedota, um romance. Entendeu? Então a gente vai ver devagarzinho isso aí. Aí a gente vai realmente com exemplos e também a gente vai explorar um pouquinho a questão da redação. A redação é fundamental para que você realmente se prepare. E aqui, nos aulões de Luiz Carlos, nós teremos esta oportunidade com outros professores também de português. Nós estamos aqui, neste momento, nos despedindo somente por este momento, tá bom? Mas nós teremos outras oportunidades e aí eu quero deixar aqui um credelevê, um cheiro no coração para vocês, né? O meu nome é Vanduí Guedes, qualquer coisa acessa lá no Facebook, tá bom? Então, credelevê para vocês, um cheiro, credelevê, oi! E até a nossa próxima oportunidade, se Deus quiser.